O mapa de Israel era dividido mais ou menos assim. A galera vai entender. Na época do Novo Testamento, tá? Não estou falando do Israel moderno, nem do Israel do Antigo Testamento, na época do Novo Testamento. O mapa de Israel era o seguinte. Ele tinha em cima a Galileia. Então aqui está a Galileia. Aqui embaixo ficava a Idumeia, a Pérea. Idumeia e Pérea. Aqui em cima a Galileia. Samaria e a Judeia. Desses 5 regiões, a mais espiritualmente respeitada, a mais espiritualmente, assim, glamurosa era a Judeia. Porque Jerusalém ficava na Judeia. A Galileia era a menos ovacionada. Aliás, a segunda, porque os samaritanos não eram considerados judeus. Então, vou tirar os samaritanos fora. Das regiões judaicas, excluindo os samaritanos, a melhor era a Judeia e a pior era a Galileia. Havia tanta piada contra os galileus na época que no Talmud, por exemplo, é dito que durante o dia do Yom Kippur, que é o único dia na liturgia judaica em que o sacerdote lia o nome sagrado de Deus em público, você sabe que tem todo um tabu em relação ao nome sagrado de Deus. Os judeus até hoje não pronunciam. Esse amigo judeu que estava com você, se ele for um judeu assim, praticante, religioso, ele vai falar Hashem. Ele não vai falar Yahweh, o Jeová, ou Javé. Eles falam Hashem, ou Adonai. O único dia que você podia ler o nome de Deus pronunciando era no dia do Yom Kippur. Aí o Talmud falava o seguinte: proíbam os galileus de participarem do Yom Kippur, porque se forem escolhidos para ler a Torá, eles podem pronunciar errado o nome de Deus e ofender os anjos. Você acha então, Rodrigo, que assim... Então ninguém gostava deles. Ó, Judas foi o único que não vinha da Galileia. Ou seja, o único que, numa busca por discípulos, era o único credenciado. Exatamente, é o que eu estou imaginando. Como se fosse assim, esse daqui vem daquela região ali, ou seja, meio que sem estudo, sem educação, sei lá o quê. Esse daqui vem daquela outra, que tem um pedigree diferente e tal. Você acha que tem alguma relação com o fato de ele ter sido elencado como a pessoa que vai ser o tesoureiro do grupo, que vai cuidar do dinheiro, que geralmente é uma posição que exige talvez um pouco mais de conhecimento técnico, assim? Sim, principalmente porque essa é uma incógnita que eu mesmo tenho. Tá. Jesus tinha um outro bom tesoureiro ali, que era Levi Mateus. É verdade, era o ofício dele, né? Era o ofício dele. Por que Jesus deixou ser Judas? Será que Jesus não percebia que Judas estava roubando? Será que Jesus também foi enganado? Judas estava roubando? Tava, quer ver? Olha o que a Bíblia fala aqui. Vai ver. Vou mostrar aqui no livro de... Tinha uns quebra-pau aí. Tinha uns quebra-pau. O cara tinha caixa 2, mano, no Ministério de Jesus. Que loucura isso, né? Essa foi boa. Aqui fala que... Quer ver? Deixa eu só pegar aqui o momento que fala que Judas roubava do grupo, quando ele foi reclamar aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou citar aqui a passagem enquanto eu estou buscando para ficar mais rápido. Quando Jesus foi ungido por uma mulher na casa de Simão, Judas Iscariotes... João 12,6. João 12,6. Judas Iscariotes reclamou e falou o seguinte: esse perfume podia ser vendido e dado para os pobres, porque Judas roubava. Aí a Bíblia diz aqui, olha, é Judas 12, verso 6, tem razão. Ele disse isso porque ele, Judas, tá? Tá falando de Judas. Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Caraca! É porque tinha alguém com um perfume muito caro e tá despejando o perfume pra honrar ali, a né? Jesus. A Jesus. E aí vem Judas cuidar do dinheiro e fala: meu Deus, não! Aí você fala: não, por que não? Ele falou: não, porque era melhor vender e dar pros pobres do que fazer isso. Entendi. Mas porque ele era ladrão. Não, porque ele estava preocupado. Aí algumas perguntas pipocam na mente. Será que Jesus não sabia que ele estava roubando? E vou depois falar que Jesus cuidou dele até o último instante para ele arrepender, tá? Então, Eu tenho uma dúvida sobre isso. É possível enganar Jesus? Pois é, eu creio que não. Jesus conhecia o coração das pessoas. Tipo assim, ele sabia do Judas, ele sabia do final, desde o início? Sim. Sempre ele... Só que ali, por que Jesus deixou Judas continuar roubando se ele sabia? Eu vou responder em 2 momentos. Letra A. Jesus deixou Judas roubando até o final
pelo mesmo motivo que Deus ainda deixa o diabo vivo até hoje. Ou seja, Deus sabia quando o diabo estava fazendo Lúcifer estava fazendo toda a tragédia no céu, Deus deixou por quê? Primeiro, para que se revelasse o verdadeiro caráter dele. Segundo, para esgotar ao máximo a chance de arrependimento. Hoje eu não creio mais que o diabo tenha arrependimento, mas eu digo assim, quando ele começou a rebelião no céu, houve um momento que ele poderia voltar atrás. Então Deus já não destruiu de cara, porque Deus deu etapas. Eu não vou deixar você ir por 2 motivos. Ou você se arrepende, eu estou te dando uma oportunidade, ou senão você vai revelar quem você realmente é. Então Jesus com Judas, ele deixou, primeiro, para ir com Judas até o final, depois a gente pode voltar a esse ponto, até o final ele lutou com Judas para Judas se arrepender, e segundo, para deixar Judas revelar. Aí agora eu vou dar uma suposição. Só um pequeno PS aqui. Uhum. E pelo que eu vejo, Jesus, a forma que ele tinha de tratar os outros, geralmente não era pela repreensão, era pela bondade que constrange os outros, né? Exatamente. Então, ao invés de na repreensão ali, Judas, ele foi bondoso até o final. Exatamente. Então, e você vai ver, vou revelar um negócio aqui que você vai ver que foi bondoso mesmo. Uhum. Agora, por que não Levi e Mateus? Eu imagino que sendo Judas da Judéia, então lembra o exemplo que eu dei lá do pessoal falando que um galileu não podia nem ler a Torá em público, que ia ofender a Deus com seu sotaque, pronunciando mal o nome de Deus e ofender os anjos e tudo mais. Não prestava. Você tem vários textos judaicos antigos do Talmud, da Mishnah, da Guemará, Flávio Josefo, filho de Alexandria, todo mundo falando que a Judéia era pejorada pelo sotaque deles, pelo jeito deles, pelo comportamento deles. Eu vou dar um exemplo sem endossar a piada. Repito aqui para ficar bem claro para você. Vou dar o exemplo sem endossar a piada. Há muita crítica, e eu até acho nociva e descompassada, ao nordestino. Somente o baiano. O pessoal fala que baiano é vagabundo, que baiano não gosta de trabalhar. Quando você faz um erro no trânsito, é baianada e tudo mais. E os baianos ficam ofendidos e com razão. Primeiro que se você for a Salvador 7 horas da manhã, o trânsito está caótico, todo mundo correndo atrás do seu prejuízo, igual São Paulo. Então, são piadas que caem na cultura popular, mas estão longe de ser a verdade. Mas permita-me usá-la apenas para ilustrar. O pessoal fala muito de baianada e tudo mais. Naquela época, falava dos galileus. Entendi. E o preconceito chega a tal ponto que se o sujeito falar o seguinte: eu sou formado na escola de administração da USP. Uau! E você? Eu fiz administração na escola de Feira de Santana, na Bahia. Você vê que o peso já é outro. Uma zoada, né? Já dá uma zoada. Naquela época, esse peso era com os galileus. Você entendeu? As piadas eram sobre os galileus. A religião de segunda categoria era dos galileus. O lugar que tem mais delinquente era dos galileus. E se tinha um lugar que o Messias não podia ter vindo dele, era da Galileia. Aí Jesus, para quebrar todo o establishment, ele nasce na Judéia, em Belém, mas ele é criado na Galileia. E na pior cidade da Galileia, que era Nazaré. Tanto é que quando Filipe e Natanael se encontram ali e tudo mais, né, para pregar sobre Jesus, os primeiros discípulos no Evangelho de João, a primeira pergunta que faz é o seguinte: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Quando o pessoal fala assim, achamos o Messias. Messias? De onde ele veio? De Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você tá entendendo? Então, assim, como se fala assim, cara, eu trouxe agora um especialista em economia para gerir. De onde que ele veio? Da Universidade de Uganda. Assim, os caras viessem de Harvard, do MIT, de Uganda. Vai ter uma pejoração. Sim. Na época era a mesma coisa. Então Judas era o único que tinha pedigree. E Mateus? Mateus também sabia. Mas Mateus era cobrador de impostos. A gente vê os 12 discípulos assim nessa imagem de Leonardo da Vinci, todo mundo bonitinho ali, mas o pau deveria quebrar. Sabe o que significa? O que significava na época Mateus está no grupo? Teve um outro que Jesus chamou também, Simão o Zelota. Os Zelotas eram justamente o grupo que queria combater Roma e os cobradores de impostos. Quem que eram os cobradores de impostos? O Levi e Mateus, né? Os publicanos. Eram aqueles comprados. Era do meu próprio povo que ficava a serviço de Roma para cobrar impostos. Eram ladrões corruptos.
eram os opressores. E os zelotas eram os que queriam pegar em espada, arrebentar com tudo, acabar com tudo, vamos botar fogo. Che Guevara. Então é como se Jesus colocasse Lula e Bolsonaro no mesmo grupo ali para ser discípulo dele. Fofinho, né? Ia ser uma... Maravilhoso. Enfim. Não, eu tô Eu ia falando falar umas sério. coisas aí. O Paulo devia quebrar entre eles ali. Aí eu imagino agora perguntando a Isso é uma vocês. troca de cadeira, Você acha soco que... na cara. Exatamente. Você acha que naquela circunstância o pessoal ia aceitar Mateus como o tesoureiro do grupo? Ó, Jesus pode até ter te aceito. Beleza, mas não conversa comigo não. Eu gostei muito que o The Chosen, eles colocam isso, né? Tem uma hora Eu lá achei bem feito isso. que o Mateus vai fazer as pazes com Pedro lá no final e o Pedro tem dificuldade, tem raiva dele. Aquilo ali foi muito bem retratado, porque deveria ser assim. A gente pensa os discípulos todos bonitinhos ali, tal, igual um time de futebol. Não, eles tinham raiva. Então eu imagino que havia tanto preconceito que se Jesus colocasse Mateus como tesoureiro, os outros não aceitariam. Então ele falou, então o que vocês acham? Judas. Então Jesus, tá bom. Deixa ser Judas. É tipo uma Vocês empresa, vão aprender. né? É tipo, tem um CEO ali, a sua liderança, nem sempre a liderança gosta dos seus pares ali, né? E aí, assim, eles passaram toda a trajetória de Jesus. A gente já fez um podcast inteiro sobre a história de Jesus, né? Bom. E ao longo da história de Jesus, a gente vai vendo várias aparições de Judas em vários momentos pontuais. Indo ali mais, eu vou dizer, pro final, né? Que não sei se é o final, se é o começo, porque o final é o começo das coisas. Mas ali no final existe um momento icônico, que é o momento da traição. Né, onde ele vem ali, e a gente visitou o jardim do Getsemane lá em Israel, que foi onde isso aconteceu. E aí Judas, ele trai Jesus nesse momento, né, por 30 moedas de prata ali, entrega ele para os soldados que estavam querendo prender Jesus, etc. Entrega ele, entrega a localização, só que tinha um monte de gente lá, eles não sabiam direito quem era Jesus, aí para entregar Jesus, mostrar quem era, ele dá um beijo em Jesus, né? Fala um pouquinho mais sobre esse momento, se tem algum simbolismo nisso tudo, Rodrigo, pra gente. Traição? O beijo da traição. Em primeiro lugar, eu esqueci de uma coisa até os mafiosos fazem isso também, né, cara? Beijo da traição. Eu esqueci de uma coisa e você também. Sabe o que é, galera? A gente Não já vem tinha compartilhar seu erro, programado não. lá atrás. Assume suas buchas aí, Rodrigo. Como é que é? O que foi? Não entendi? Não, tô brincando aqui. que eu não Assuma peguei. suas buchas aí. Não, mas você esqueceu também. É porque o Thiago tem uma moeda lá na casa dele que o Bruno Perini te deu. É verdade. E quando eu fiz os sócios aqui com o Bruno Perini, ele trouxe a coleção de moedas dele. Legal, E a gente podia mostrar aqui. Mas fica para uma próxima, galera. Verdade. Depois de fazer aquela moeda story. pode ter passado nas mãos de Judas, de estatisticamente Jesus, de alguém, falando, né? por que não? É uma moeda. Quantas pessoas será que tinham naquela época? Você sabe? Olha, Jerusalém, eu posso te falar. Jerusalém tinha umas 38 mil pessoas que moravam em Jerusalém. 30 e poucos mil pessoas. Grandinha até. A Galileia, naquele meu livro Enciclopédia Histórica da Vida de Jesus, eu dou todos os passos ali. A Galileia deveria ter uns 200 mil pessoas, mais ou menos, na Galileia. O país todo deveria ter em torno de 500 a 600 mil pessoas. Naquela época todo mundo pagava com moeda. Com moeda. Não, a chance matemática... A chance de isso aqui ter passado na mão... Quantas moedas passam na mão de alguém não dá vida? A gente não pode, assim, Cara. afirmar que não seria nada acadêmico, mas também não pode negar a possibilidade. O que pode dizer é o seguinte, a moeda que o Thiago tem na casa dele, e nós também temos uma moeda dessa lá no Museu de Arqueologia, essa moeda circulou na época. Que você pode ou ir na casa do Thiago ou ir no museu ver essa moeda. Exatamente. A gente vai deixar os dois endereços aqui embaixo. Vou dar os dois aqui, né? E o que acontece? Essa moeda... Deixa eu falar primeiro da moeda aí. Sim. Essa moeda, ela tem um significado muito interessante, como as coisas vão acontecendo. Gente, não é ser místico, não. Mas o Thiago já experimentou isso na vida, e o Kaique está experimentando agora, o Lucão vai experimentar também. Quando você tem uma caminhada com Deus, tem umas coisas meio loucas que acontecem. Fala assim, poxa, eu tenho até um trocadilho para isso. É coincidência demais para ser só coincidência. Aí eu brinco, é jesuicidência, porque tem coisas assim que vem, sabe, não faz sentido, é um negócio muito louco, já aconteceu várias vezes, igual esse caso que eu falei, que é real, do pastor que estava lá e a voz falou, vai pegar o carro, vai do outro lado, ele chega lá e prega para um camarada famoso aí, e outras histórias que eu tenho na manga aqui também. Então, na Bíblia a mesma coisa, vai acontecendo assim. Vamos ao Antigo Testamento. Na época de Moisés, Deus falou, todo mundo vai cooperar com o templo.
Agora, ninguém é tão rico que não venha a precisar, nem tão pobre que não possa contribuir. Então Deus falou o seguinte: a oferta do templo não pode ser em ouro, porque senão só rico que ia dar e achar que era o dono do templo. Mas não pode ser nem de prata, nem pode ser nem de cobre, nem de latão, nem de bronze. Tem que ser de prata. Então a prata é o intermediário entre o latão, o cobre, o bronze e o ouro. Então quem é pobre se esforça um pouquinho mais para dar a prata, e quem é rico vai dar o mesmo que o pobre está dando. E é meio ciclo de prata por pessoa a partir de 20 anos. É a oferta do templo. É como se fosse o imposto do templo. Só que isso era um pedaço mesmo de prata. Quando a moeda foi inventada pelos lídios, os lídios pegaram e inventaram a moeda mesmo. Aí havia o ciclo de Tiro. O ciclo de Tiro, ou shekel de Tiro, era uma moeda cunhada em Tiro, no atual Líbano, na época a Fenícia. E essa moeda foi escolhida pelos judeus para ser a única moeda para ser dada no templo, porque ela tem 98% de prata e 2% de liga. De outras, ela é pura. Mas olha a ironia. O rei de Tiro, no início, era amigo de Israel. Ele era amigo de Davi e amigo de Salomão. Tanto é que o templo foi construído pelos servos do rei Irão de Tiro. Ele mandou servos, mandou insumos, mandou suprimentos, mandou carregamentos, o cedro do Líbano, mandou a prata, tudo para construir o templo de Jerusalém. Que interessante. Foi o pessoal de Tiro que construiu o templo de Jerusalém. Quando Nabucodonosor, em 587 a.C., vem para destruir o templo, o rei de Tiro, aí já foi depois, 400 anos depois, o rei que eu falo assim, na dinastia. O rei de Tiro, na ocasião, desdenhou de Israel, se juntou com Nabucodonosor, deu apoio a Nabucodonosor e ainda fez chacota da destruição do templo. Olha que interessante. Foi o rei de Tiro que construiu o templo. E foi um outro rei de Tiro que comemorou a destruição do templo. E a coisa foi tão forte que quando o profeta Ezequiel falou do rei de Tiro, ele falou o seguinte: ó rei de Tiro, você traiu o povo de Deus. E quando ele vai contando a história do rei de Tiro, ele compara a história do rei de Tiro com a história de Lúcifer caindo do céu. Ele fala assim: como você caiu do céu, ó estrela da manhã, você quer o querubim da guarda. Ele mistura a história do rei de propósito com a história de Satanás. E ele fala: ó rei de Tiro, porque você fez isso, a sua cidade vai ser lançada no meio do mar. Ela virará uma penha descalvada e vai ser um lugar para enxugadouro de redes. Eu tive a oportunidade de mergulhar na cidade de Tiro com cilindro, e eu vi lá de baixo as torres de Tiro caídas debaixo do mar, igual a profecia falou. E quando eu saí da água e fui almoçar com o pessoal, tinha um monte de colunas de Tiro assim. E sabe o que tinha em cima secando? Redes de pesca. Caraca. Eu conto isso no livro que eu vou dar para vocês no final, tá? Depois vamos ver uma surpresa que eu trouxe aqui. Eu conto essa história aqui. Só para fechar esse ponto aqui, olha o que virou o rei de Tiro. Agora veja outra ironia. Esse rei que antes ajudou a construir o templo, comemorou a destruição do templo e virou símbolo de Satanás, a moeda dele era usada no templo. A moeda de prata de Tiro. E quando Judas vai fazer o acordo com os sacerdotes para trair Jesus, eles lhe dão 30 moedas de prata do cofre do templo. E o que eram essas moedas de prata? Justamente as moedas de Tiro. A moeda que Judas ganhou para trair Jesus era a moeda que alguém tinha dado no cofre do templo para louvar a Deus. Caramba, cara. Entendeu? Lembra que Jesus expulsou os vendilhões do templo? Os cambistas? A pessoa chegava no templo com a moedinha dele, com o dinheiro dele, tinha que trocar pelo ciclo de Tiro para poder dar lá. Então, aquela moeda que Judas traiu, já que você está usando a matemática aí, a moeda que passou na mão de alguém, qual a chance matemática da moeda que Judas recebeu ter sido parte da oferta de alguém? 100%. 100%. Mas você quer falar alguma coisa? Que eu só queria fechar esse pensamento aí para entrar na traição. Eu acho